Eu vim, então, para falar de transmissão miofascial de força, né? A gente, né, interessado em fáscia e na influência que fáscia pode ter em função, em dor, a gente tem visto bastante evidências e demonstrações sobre conexões anatômicas, né, sobre demonstrações anatômicas da fáscia no corpo, né? E existem até demonstrações mais antigas, apesar de que tem ainda bastante coisa para a gente estudar sobre isso. Mas a gente que mexe com o movimento humano, a gente também se preocupa bastante com quais implicações que a existência de fáscias e uma rede facial, quais implicações mecânicas que a existência dessa rede pode ter para a gente, né? E aí a gente entende, então, né, com tanto de evidência anatômica, que o corpo ele é todo interconectado, e a gente pode chamar isso de uma rede de elementos elásticos, certo? Parte, né, das propriedades da fáscia é uma propriedade elástica, apesar de ter também viscosidade, mas, no final das contas, a gente tem uma rede de elementos elásticos. E essa rede de elementos elásticos ela pode ter, então, implicações mecânicas para o funcionamento do corpo. A gente pode fazer uma analogia um pouco com sistemas de tensegridade, que também quem gosta de estudar fáscia já deve ter ouvido falar, né? Uma estrutura de tensegridade, essa é uma estrutura típica de tensegridade, ela é formada por uma rede de elementos elásticos, que são essas linhas pretas, que estão sobre um tipo de tensão que é de tração, de puxar, e também, dentro dessa estrutura, nós também temos elementos rígidos, que estão sobre um tipo de tensão que é o tipo de compressão. E esse tipo de tensão, tanto de tração quanto de compressão, são contínuas, né? Existem lá quase que o tempo todo, vamos dizer assim. A gente está interessado no corpo humano, a gente pode fazer uma analogia, então, de estruturas de tensegridade para o corpo humano. Quando a gente olha no corpo desde um nível mais micro, né, para um nível mais macro, a gente observa que o corpo humano, ele, de certa forma, tem uma rede de tecidos elásticos, de elementos elásticos, e que são, geralmente, os tecidos moles, e a gente também tem elementos rígidos, os ossos, por exemplo, que, em geral, estão sob compressão. Aí uma figura, né, que é um corte transversal da coxa. Quando a gente tira os elementos ou tecido muscular, a gente pode observar a quantidade de conexão facial de elementos elásticos, formando essa rede de elementos elásticos, né, internos, juntando com fáscia mais externa, e até no nível mais micro, que a gente não pode enxergar aqui. E, conectando tudo também, a gente pode observar a fáscia mais superficial do corpo, que fica logo debaixo da pele, né, também conectando tudo, e que também é conectada à fáscia mais profunda. Que tipo de mecânica será, né, que é produzida por essa rede de elementos elásticos que a gente tem no corpo? A gente pode olhar alguns modelos tradicionais sobre a mecânica passiva de uma articulação. Então, quando a gente move a articulação para um movimento ou para um movimento na direção contrária. Modelos tradicionais, né, que geralmente eram aceitos principalmente para modelos de estabilidade da coluna vertebral, a gente pode ver o seguinte, a gente vê aqui naquele gráfico o torque passivo de resistência, produzido por uma articulação de resistência ao movimento, certo? E a gente pode ver assim, quando a articulação ela é deslocada para uma direção, algumas estruturas elásticas elas produzem um torque de resistência a esse movimento, e quando a gente pega essa articulação e move para a direção contrária, a rede de elementos elásticos antagonista, do outro lado, vamos dizer assim, começa também a produzir um torque contrário a esse movimento de direção contrária. Então, seriam, né, tecidos, elementos elásticos antagonistas fazendo esses torques de resistência que a gente pode sentir no corpo. É interessante que os modelos tradicionais eles assumem ali no meio, a gente vê ali, né, a posição, né, no eixo X, a gente pode ver que no meio ali tem uma amplitude, assume-se que existe uma amplitude intermediária de movimento na articulação que não tem torque de resistência, certo? É comum da gente ver em textos sobre estabilidade da coluna que aquela amplitude intermediária ali seria chamada de zona neutra, tá? Então, assume-se que isso existe. Se a gente colocar o torque só em valores positivos, né, a gente só passa o que era valor negativo para cima, só para representar um pouco melhor uma coisa que a gente pode fazer aqui. Uma analogia com um potencial, a gente pode pôr uma massa dentro, uma bolinha, e a gente pode ver que se a gente tentar mover essa bolinha
nessas posições intermediárias, nessas amplitudes intermediárias de movimento, ia ser fácil mover essa bola, né? Significa que a bola seria instável nessa forma de entender a mecânica da articulação, tá? Principalmente nessas amplitudes intermediárias, nessa zona neutra. Esse é um sistema ou uma articulação intrinsecamente instável, né? Então, essa instabilidade da bolinha, ela representa, na verdade, a articulação, principalmente nessas posições intermediárias, ela seria intrinsecamente instável. E, em termos de controle de movimento, ela seria altamente dependente de compressão para ter estabilidade. Então, a gente precisaria de muita compressão entre as superfícies articulares para gerar bastante atrito, e aí sim a articulação ser estável. Será que é isso mesmo que a gente tem, né? E precisaria de bastante controle por feedback, por exemplo. Precisaria toda hora de correção, de muita contração muscular, muita co-contração muscular para manter essa articulação estável. E não é bem isso que a gente observa, né? A gente observa que o sistema musculoesquelético ele é muito estável, ele consegue fazer várias atividades de forma bastante estável e energeticamente eficiente. Não precisa de tanta contração muscular para poder ser estável. Então, a gente desconfia um pouco dessa forma de entender, desse modelo tradicional de entender a mecânica passiva da articulação. E aí a gente pode tentar entender de outra forma, então. Quando a gente faz essa analogia com a estrutura de tensegridade, a gente pode ver, primeiro, que quando a gente tenta mudar a forma de uma estrutura de tensegridade, a primeira coisa que essa estrutura faz é resistir a essa mudança de forma. E depois que a gente para de deformar a estrutura de tensegridade, ela volta ao formato original. E dependendo da tensão que tem nos elásticos, ela volta mais rápido ou resiste com mais força a essa mudança de forma. Então, essa estrutura, na verdade, é uma estrutura intrinsecamente estável e não instável. Ela tende a ser estável, mesmo sem ter algum músculo ali contraindo e gastando energia metabólica, certo? Isso parece, então, ser um pouco condizente com o que a gente observa no movimento humano e no corpo, né? Então, a gente pode falar um pouco de uma propriedade que chama pré-estresse, que é uma propriedade de estruturas de tensegridade. O que é o pré-estresse? É uma pré-tensão ou uma pré-tração dos elementos elásticos. E a gente chama isso de pré porque ela já é existente antes de alguma força externa tensionar, ou alguma força interna, que no caso do corpo humano seria a contração muscular, antes de uma força interna também precisar tensionar esses tecidos. Essa tensão já existe, ela é passiva, seria passiva, né? Então, seria aquelas trações ali nos tecidos elásticos, nos tecidos moles. E se a gente agora fica curioso se o corpo é pré-estressado ou não, a gente pode fazer um estudo com isso, né? Por que pré-estresse seria importante? Se a gente está falando de transmissão miofascial de força, a gente sabe que, se os tecidos elásticos eles já têm uma certa tensão, e se você puxa esse elástico ou conjunto de elásticos de cá, se eles já estão tensionados, se eles não estão frouxos, essa tensão ela é transmitida rapidamente para cá, certo? Se a gente tivesse tecidos frouxos aqui no meio, na hora que a gente fizesse força do lado de cá, a gente ia primeiro ter que vencer a frouxidão desses tecidos para depois ter transmissão de força. Então, o pré-estresse, o quê? Ele facilitaria a transmissão miofascial de força. Como que a gente pode pensar numa forma de testar se o corpo humano ele tem esse pré-estresse? A gente pode pensar o seguinte: essas tensões ali naqueles elementos elásticos, a força que esses elementos sob tensão fazem naquela estrutura rígida de compressão, a gente pode igualar essa a duas forças antagônicas, certo? Uma puxando para um lado, outra puxando para o outro lado. Um conjunto de tecidos antagônicos. Eles estariam sob tensão. E no corpo humano a gente pode testar isso numa articulação, por exemplo, na articulação do tornozelo. A gente pode pensar, então, tecidos antagonistas, né? Tecidos dorsiflexores, tecidos flexores plantares, eles poderiam estar, ao mesmo tempo, sob tensão ou tração passiva. O que a gente pode chamar, então, de cotensão passiva. Da mesma forma que a gente usa co-contração para falar de contração de músculos antagonistas, a gente poderia chamar de cotensão passiva essa tensão pré-existente em tecidos antagonistas. Então, o modelo tradicional ele assume, né, que nós temos massas, os segmentos do corpo,
em tecidos que estão frouxos, né? E se a gente pensar que o sistema musculoesquelético pode ser pré-estressado, ele seria, na verdade, uma massa entre vários tecidos que já estão tensionados. E essas tensões elas produzem forças opostas sobre os segmentos e as articulações. E aí a força resultante que a gente tem é um somatório de força 1 e força 2 que são contrárias, de direção contrária. E aí a gente pode imaginar, então, que as articulações elas funcionam, na verdade, desse jeito aqui. Ao invés de ser do jeito do modelo tradicional, que tem uma amplitude de movimento que não tem tensão e, por isso, não produziria, no meio da amplitude ali, torques de resistência, a gente pode pensar, se ele já tem tensão desde o início, tecidos antagonistas da articulação já estão sob pré-tensão, então eles começam a produzir torque no início da amplitude. Então, a gente pode ver, por exemplo, um grupo de tecidos antagonistas aqui, eles começaram a produzir tensão e esse torque de resistência só a partir dessa posição de cá. A gente pode pensar, se o sistema for realmente pré-estressado, que esse grupo de tecidos elásticos ele começa a produzir tensão e o torque de resistência passivo a partir de uma posição bem anterior. E aí o que a gente tem? Dois torques que se cruzam, torques antagônicos de direção contrária que se cruzam. E a gente vai ter, dentro dessa amplitude intermediária, ao invés de ter uma zona neutra sem tensão, instável, a gente tem, na verdade, uma região de cotensão passiva. O que será que isso gera para a gente, né? A gente pensou, vamos fazer um teste, então, porque a partir dessa possibilidade de existir pré-estresse no sistema musculoesquelético, a gente pode fazer predições e ver se essas predições elas são verdadeiras em algum experimento, certo? E aí o nosso grupo de pesquisa, vamos testar isso, vamos fazer um experimento que consegue testar isso. Então, está aqui, né, uma possível existência de pré-tensão, torques antagônicos na articulação. Esses torques antagônicos gerariam uma posição que é uma posição de equilíbrio. O que é essa posição de equilíbrio? A posição articular em que esses torques possuem exatamente o mesmo valor. Se esses torques são antagônicos e produzem o mesmo valor, ali seria o momento em que o torque resultante é igual a zero, né? Eles se anulam por terem o mesmo valor. Então, a gente teria o seguinte, esses torques subjacentes aqui, ó, a gente não consegue medir eles em vivo. A gente não consegue medir diretamente. A gente teria que modificar um tanto de coisa aqui, em vivo não daria para fazer. Mas a gente consegue medir o torque passivo total da articulação, que é esse que está num vermelho mais escuro aqui. Então, por exemplo, no dinamômetro isocinético, a gente consegue medir esse torque de resistência. Nesse torque de resistência, caso a articulação seja realmente pré-tensionada, pré-estressada, a posição de repouso articular, que é essa posição em que o torque resultante é igual a zero, ele, na verdade, não seria apenas uma posição de repouso articular, seria uma posição de equilíbrio entre forças. Então, na verdade, seria uma posição de equilíbrio, certo? Se for realmente pré-estressado. E, nesse tipo de sistema, né, a gente pode ver que não tem aquela amplitude sem torque passivo, a gente pode fazer essa analogia também com o potencial, colocando uma bolinha no meio. Se a gente pegar essa bolinha e tentar deslocá-la para o lado e para cima, ela já vai ser mais difícil de empurrar ela, porque ela vai tender a subir, né? E ela, na hora que a gente largar, ela já vai ter tendência a voltar para a posição. Então, isso já mostra que isso seria realmente um sistema, uma articulação mais estável. O que a gente podia fazer, então, de experimento, né, para ter uma predição e depois testar? A gente pensou o seguinte, vamos pegar um dos grupos elásticos antagonistas e vamos puxar ele um pouquinho mais. Olha só o que faria. A gente pegou o torque que seria produzido, o torque de resistência que seria produzido por um grupo de tecidos elásticos, a gente pega esse grupo de tecidos elásticos, puxa ele mais um pouquinho, para fazer ele começar a produzir um torque um pouco mais cedo na amplitude de movimento. O que será que isso geraria no torque passivo resultante que a gente consegue realmente medir lá num dinamômetro isocinético que a gente pode usar? Primeira coisa que pode acontecer é essa mudança na posição de repouso da articulação, que, na verdade, é uma mudança na posição de equilíbrio. Se a gente puxou um pouco mais esses elásticos, a articulação vai ter tendência a ser puxada e ter uma nova posição de repouso nessa direção. Então, o que a gente mediria lá no dinamômetro isocinético, a gente mediria isso aqui, ó. O torque estaria primeiro desse jeito de cá, depois que a gente puxa um dos grupos de tecidos elásticos,
a posição de repouso mudaria para cá. Seria deslocada na direção dos tecidos que foram puxados. Então, essa é a primeira predição que a gente pode fazer para fazer o teste. Um deslocamento da posição de repouso. Certo? Que, na verdade, se deslocar mesmo, nós vamos interpretá-la como uma posição de equilíbrio, e não de ausência de torques, mas de torques que existem e se anulam. O que mais que a gente pode fazer de predição, né? Antes de puxar aqueles tecidos um pouco mais, a gente pode observar aqui a inclinação desses possíveis torques aí. Essas linhas azuis mostram uma certa inclinação. Essa inclinação ela representa a taxa de mudança ou de crescimento desse torque passivo, que é, na verdade, o conceito de rigidez, né? Quando a gente puxa um pouco mais um grupo de tecidos elásticos, a gente vê que nessa região em que os torques se cruzam, a gente vê o quê? Que a inclinação dessas retas aumenta. Isso significa um aumento da rigidez desses tecidos próximo da região que eles se cruzam. O que isso traz para o torque resultante passivo da articulação? Antes de puxar, o torque seria dessa forma. Depois de puxar, a gente vê a mudança da posição de repouso, mas a gente vê também um aumento da rigidez dessa articulação. Aumentou a inclinação desse torque passivo. Isso, matematicamente, é uma consequência matemática de puxar um pouquinho mais os tecidos. Predição 2, então, um aumento na rigidez global dessa articulação. E por que a gente está chamando de global, né? Porque, a partir dessa nova posição de repouso aqui, houve um aumento da rigidez tanto em resistência ao movimento em uma direção, quanto também em resistência ao movimento na direção contrária, o que parece ser um pouco contraintuitivo, né? Porque você puxa um grupo de tecidos, você acha que só o movimento que ele resiste, a resistência a esse movimento que aumentar. Porém, a partir de uma nova posição de repouso, a resistência também ao movimento que é a favor dele também aumentaria. Mas vamos ver se isso acontece no corpo. Então, o que a gente pensou? A articulação do tornozelo dá a oportunidade para a gente fazer esse teste. Porque se a gente estender o joelho, a gente consegue aumentar bastante a tensão dos tecidos posteriores, principalmente relacionado com gastrocnêmio, certo? Mas de vários tecidos. Então, a gente falou, vamos medir o torque passivo do tornozelo, colocando o joelho em diferentes posições para ver se, puxando um pouco mais os tecidos posteriores, flexores plantares, se isso ia atender às predições que a gente fez de acordo com o modelo pré-estressado. Vamos ver se essa articulação realmente tem pré-estresse. Então, a gente aumenta a tensão nos tecidos posteriores, a gente fez uma medida no dinamômetro isocinético, medindo o torque passivo sagital do tornozelo, e monitoramos a eletromiografia dos músculos do tornozelo para ter certeza que eles estavam passivos. Colocamos o joelho em posições de mais fletidas até mais estendidas, para tensionar os tecidos posteriores do tornozelo. Primeiro resultado que a gente teve, posição de repouso foi realmente deslocando em direção da flexão plantar, certo? Isso já traz para a gente que a posição de repouso não é uma posição que tem ausência de tensão. Na verdade, é uma posição em que já existe tensão, os torques de resistência antagonistas existem, porém eles se anulam. Então, é uma posição de equilíbrio da articulação. E a outra coisa que a gente observou é que realmente aumentou a rigidez. Uma coisa que é intuitiva para a gente é que, se puxou os flexores plantares, eles estão mais tensos, aumenta a rigidez relacionada com a resistência à dorsiflexão do tornozelo, certo? Mas também teve um aumento da resistência à flexão plantar, a partir de uma nova posição de equilíbrio, de uma nova posição de repouso, que a gente viu que é de equilíbrio, certo? Primeira conclusão é que os tecidos moles do corpo, né, usando o tornozelo como modelo, eles são pré-estressados. Existe uma tensão passiva lá, pré-existente, né, um alto estresse, sem precisar de contração muscular ou de algum outro elemento puxando isso. Tá? Então, o sistema se comportou como um sistema pré-estressado. Isso já traz, né, algumas implicações para a gente. Né? A gente pensa o seguinte, por exemplo, se a posição de repouso de uma articulação é uma posição de equilíbrio entre tecidos antagônicos, e a posição de repouso, ela, de certa forma, é a postura dessa articulação, né? Se a gente quiser mudar a postura de uma articulação, a gente pode brincar de puxar esses tecidos antagônicos para posições diferentes, certo? E a gente pode fazer isso de forma que fique, se a gente está tratando um paciente, que fique com o paciente. Então, por exemplo, se você avalia um paciente
e vê que tem uma alteração postural de uma articulação, e você avalia que essa alteração postural é porque um grupo de tecidos elásticos ele se encontra muito rígido, vamos colocar assim. A gente pode trabalhar, de certa forma, para reduzir a rigidez. Então, por exemplo, um fortalecimento do músculo em comprimentos maiores, né? Se possível com baixa carga, se colocar muita carga, ele pode aumentar a rigidez, certo? Por aumentar a área de secção transversa, por exemplo. Mas também, ou qualquer tipo de liberação desses tecidos que podem estar muito rígidos, mas a gente sabe também que essa posição de equilíbrio mudando pode não ser um tecido que está mais rígido, mas pode ser o tecido de cá que está pouco rígido. E a gente também tem formas de atuar sobre isso, certo? A própria hipertrofia de um músculo já aumenta a tensão desse músculo, mas a gente pode, por exemplo, trabalhar o músculo em comprimentos mais encurtados, para diminuir o número de sarcômeros em série, diminuir o tamanho do músculo, e isso aumenta a rigidez. Se a gente vai fazer uma coisa ou outra, reduzir a rigidez de um lado e aumentar do outro, depende do paciente, depende do que a gente avaliou. Se essa mudança de postura é por diminuição de um lado, aumento do outro, ou, às vezes, os dois, certo? E também o nosso grupo fez também estudos que mostram essa nossa capacidade de aumentar a tensão num elástico e diminuir a tensão em outro, dependendo do que a gente precisa, com esses fortalecimentos em comprimentos mais encurtados e comprimentos mais alongados. Então, traz implicações para a gente, certo? Bom, voltando para a nossa analogia com a estrutura de tensegridade. Além de ter o pré-estresse, que a gente acabou demonstrando, existe uma característica muito importante, que é a continuidade tensional. Então, a gente vê o seguinte, a gente está falando de uma rede de elementos elásticos interconectados. Nessa estrutura típica aqui de tensegridade, os tecidos elásticos estão sempre conectados a essas estruturas rígidas, mas a gente sabe que no corpo a gente também tem tecido elástico conectado a tecido elástico, certo? O que faz continuidade tensional? Se eu, por exemplo, puxar esse elástico um pouquinho mais, nessa estrutura de tensegridade, você vai ter um efeito global de mudança de tensão, inclusive com mudança de postura, do formato dessa estrutura. Mas você vai observar, se aumentar nesse elástico de cá, você vai provavelmente ver um aumento de tensão no elástico de cá. E isso tem tudo a ver com transmissão miofacial de força, né? A gente tem fáscias conectando o corpo, partes distantes do corpo. Se você tem tensão produzida numa parte, por transmissão miofacial, essa força pode chegar em uma parte mais distante. Então, vamos testar, então, se a gente pode fazer essa analogia com um modelo pré-estressado e contínuo. Então, também, um estudo feito lá na UFMG, a gente pensou o seguinte, vamos pensar numa conexão miofacial, até clássica, que a gente sabe que é bastante conhecida em termos de descrição anatômica, né? E vamos ver se nessa conexão existe continuidade tensional, existe transmissão miofacial de força. Então, a gente está falando aqui da conexão clássica entre grande dorsal, músculo grande dorsal de um lado, através da fáscia tóraco-lombar, com o glúteo máximo contralateral, do lado contrário. E aí, então, esse estudo foi feito, foi um estudo de mestrado. A gente pensou, talvez se a gente puxar o grande dorsal, será que a gente vai realmente ter efeito aqui? Uma coisa que era muitas vezes assumida sem ser testada, né? O que a gente pensou? Vamos medir o torque passivo do quadril no plano transverso, que é a rotação interna e externa. Então, vamos medir esse torque passivo no dinamômetro isocinético e vamos mudar a tensão do grande dorsal para ver se tem efeito nesse torque passivo. Monitoramos também a eletromiografia de vários músculos para ter certeza de que realmente o torque passivo medido no quadril ele era passivo mesmo, sem influência de contração muscular. E a primeira condição que a gente fez com os participantes foi colocar o ombro a 120 graus de flexão, puxando um pouco, de certa forma, tracionando o músculo grande dorsal e outros músculos adutores. Então, medimos o torque passivo do quadril. O que a gente observa? Uma mudança da posição de repouso na direção da rotação externa. Então, se realmente o músculo glúteo máximo era puxado por isso, a posição de repouso ia mudar para lá. O que, mais uma vez, confirma que essa posição não é só de repouso, ela é uma posição de equilíbrio entre estruturas já tensionadas. Nesse caso, entre estruturas rotadoras externas e estruturas rotadoras internas. A gente não observou efeito na rigidez, parece que o tamanho de efeito foi menor, porém, a gente também teve mais uma condição experimental. A gente pediu para o participante contrair o grande dorsal ativamente, fazer realmente uma contração.
Não era uma contração tão grande, era 25% da força máxima, foi medido aqui com esfigmomanômetro. Então, será que o aumento ativo da tensão do grande dorsal também alteraria o torque passivo da articulação do quadril? O que a gente observou mais uma vez foi uma mudança da posição de repouso para a rotação externa, então muda a postura, e a gente observou mais uma vez agora uma rigidez, o aumento da rigidez global. Então, tanto a rigidez relacionada com a resistência à rotação interna, que é aquela que seria intuitivo de entender, né? Puxou rotadores externos, vai ser mais difícil rodar interno a articulação, mas também aumenta a rigidez relacionada com a resistência à rotação externa. Então, a gente puxa o tecido de um lado, aquele sistema assume uma nova posição e fica mais rígido para mover para os dois lados. Conclusão que traz é que existe continuidade tensional, existiu transmissão miofascial de força entre grande dorsal e tecidos lá do ombro, com o glúteo máximo contralateral, ou no quadril contralateral, que mostra uma interdependência entre articulações bem distantes. E a gente falou assim, vamos continuar testando um pouquinho de continuidade, mas vamos fazer um pouquinho diferente agora. Vamos testar o seguinte, a gente sabe, né, membro inferior, com sua complexidade em termos de conexões faciais, certo? Mas no membro inferior a gente tem a oportunidade de fazer o seguinte, a gente pode fletir duas articulações, mais uma articulação, a gente flete de forma a reduzir a tensão em alguns tecidos. Então, quando a gente flete o joelho, a gente sabe que a gente reduz a tensão nos tecidos posteriores da coxa, por exemplo, isquiosurais, né? Porém, quando a gente flete o quadril mais, em posições extremas, a gente está aumentando a tensão em glúteo, por exemplo, em porção proximal de isquiosurais. Então, a gente tem a oportunidade de fazer o seguinte, será que, né, quando a gente coloca quadril e joelho em posições mais extremas de flexão, e é uma posição funcional, querendo ou não, apesar de a gente deveria assumir mais essa posição para se movimentar mais, né, a gente, de vez em quando, infelizmente só de vez em quando, a gente assume esse tipo de posição, mas é uma posição funcional, certo? Nessa posição, vamos entender, no torque passivo do tornozelo, se na hora que a gente coloca o quadril e o joelho em posições de flexão extrema, será que vai alterar o torque passivo do tornozelo? Se alterar, significa que teve alguma transferência de força desses tecidos para lá. Em qual direção que alteraria? Será que o que foi predominante foi a diminuição de tensão nos tecidos posteriores, causadas pela flexão do joelho? Ou será que vai aumentar o torque no tornozelo? Será que vai ser predominante o aumento de tensão causado nos tecidos posteriores pela flexão de quadril? Então, o que a gente fez? A gente fez mais ou menos o mesmo experimento daquele primeiro estudo que a gente viu do pré-estresse. Então, medimos o torque passivo do tornozelo no dinamômetro isocinético, fomos fletindo o joelho e o quadril até posições mais extremas. Então, o joelho a 135 graus e o quadril a 120 graus de flexão. E vamos observar, então, o que acontece no torque passivo do tornozelo. Fizemos essa medida no dinamômetro isocinético, então, foi uma metodologia parecida, né? Monitoramos a eletromiografia também para ter certeza que o torque do tornozelo era passivo, e também vimos alguns outros músculos. O que a gente observou? Primeiro resultado para a posição de repouso, que os outros dois estudos já mostram para a gente que é uma posição de equilíbrio. A gente viu que quando o joelho e o quadril estavam esticados, estendidos, o torque passivo em resistência... perdão, isso aqui é a posição de repouso. A posição de repouso, ela estava nesse valor aqui, no tornozelo. Tá? Isso aqui é a posição de repouso do tornozelo. Quando a gente fletia o joelho e o quadril a 90 graus, a gente viu o quê? Um resultado parecido com aquele primeiro estudo, né? Perdeu bastante tensão nos tecidos posteriores lá da perna, do tornozelo, os tecidos flexores plantares. Então, a gente vê a posição de repouso, já que ela é uma posição de equilíbrio, ela foi parar em posições o quê? De maior dorsiflexão. A gente tirou tensão dos tecidos flexores plantares, essa articulação foi para uma posição de maior dorsiflexão. Porém, na hora que a gente colocou o joelho a 135 graus e o quadril a 120 graus de flexão, colocamos em posições extremas de flexão, a gente observou que a posição de repouso volta para posições de maior flexão plantar.
Então, já começa a imaginar o que pode ter acontecido aí nos tecidos do tornozelo, em consequência, essas manipulações no joelho e no quadril. A gente mediu também o torque passivo de resistência à dorsiflexão do tornozelo, e a gente via, então, quando o joelho estava esticado, o torque passivo era grande, de resistência à dorsiflexão. Quando a gente colocou o joelho e o quadril a 90 graus de flexão, existiu, como perdeu a tensão nos tecidos posteriores da perna e do tornozelo, esse torque de resistência ele reduziu, o que ajuda a explicar que a posição de repouso realmente foi para maior dorsiflexão. Porém, quando a gente coloca o joelho e o quadril em posições de maior flexão, de flexão extrema, a gente observou o quê? Um aumento significativo do torque de resistência passiva à dorsiflexão. O que isso traz para a gente? Né? Olhando esse resultado e esse resultado, já que o tornozelo voltou para ficar em maior posição de flexão plantar, a posição de equilíbrio dele, flexão plantar, e o torque de resistência à dorsiflexão também aumentou, o que isso traz para a gente? Né? Parece que o aumento da tensão dos tecidos posteriores do quadril e da coxa, causado pela flexão extrema do quadril, foi suficiente para compensar a redução de tensão nos tecidos posteriores da coxa, que aconteceu pela flexão do joelho, certo? A ponto de esse aumento, então, que foi maior no quadril, ele ser transferido pelos tecidos posteriores até o tornozelo. Então, nessa posição de flexão extrema, parece haver, e só tem como explicar a partir dessa posição do quadril, parece haver uma transferência de força desde lá dos tecidos do quadril, posteriormente, até os tecidos do tornozelo. Mesmo que a flexão do joelho tenha reduzido um pouco essa tensão, mas, no total, o somatório aumentou a tensão nos tecidos posteriores do tornozelo. Mais uma vez, só por ter alguma modificação, independente da direção dessa modificação, mostra que existe continuidade tensional. Mas os resultados, como eles sugerem que depende bastante desse aumento de tensão feito no quadril, a ponto de chegar lá no tornozelo, ele mostra que essa continuidade é grande, né, de quadril até um membro mais distal e uma articulação mais distal. Então, a gente vê essa complexidade toda, né, de tecidos miofaciais. Isso, de certa forma, atrapalhava a gente fazer uma predição exatamente para onde queria esses efeitos, né? Mas o que pareceu para a gente é que houve uma transferência de força, ou uma transmissão miofacial de força, de tecidos posteriores do quadril, atravessando aqui. Existe bastante evidência anatômica de conexão de glúteo máximo com trato iliotibial, e de trato iliotibial com a fáscia crural, mais profunda, e, possivelmente, em vez de ser transferido tanto para cá, teve uma predominância de ser transferido para os tecidos posteriores. E aí é por isso que o tornozelo ficou em uma posição de maior flexão plantar e aumentou a resistência à dorsiflexão. Então, a gente está vendo aí, né, a posição, a postura do tornozelo sendo dependente, e a mecânica, a rigidez também do tornozelo, sendo dependente da posição da articulação do quadril. Quais conclusões que a gente pode tirar disso? Né? Primeiro, que o sistema musculoesquelético ele realmente se comporta como uma estrutura pré-estressada, né? E aí existem evidências em animais dessa pré-tensão passiva em tecidos conectivos que corroboram esses nossos achados. Então, os tecidos moles estão provavelmente em constante tensão, mesmo sem contração, mesmo sem gasto de energia. Existe continuidade tensional ou miofacial, mesmo entre partes distantes, o que a gente viu com os dois últimos estudos. E para estresse mais essa continuidade tensional, acaba dando um comportamento mais ou menos desse tipo, né? A gente pode fazer uma analogia, uma modelagem mais ou menos desse tipo, que segmentos ou partes do corpo, eles estão sempre conectados entre partes, tecidos moles já pré-tensionados. E isso facilita, né, essas tensões existentes aqui, esses tecidos já puxados, né, isso facilita a transmissão miofacial de força, isso dá estabilidade intrínseca, porque a gente viu que isso aumenta a rigidez de uma articulação passivamente, né, uma propriedade que vem de graça. E se aumenta a estabilidade intrínseca, ajuda a manter a integridade mecânica e funcional do corpo. Isso resulta em transmissão miofacial de força em todo o sistema,
Isso provavelmente é o que acontece, né? A gente testou em localizações específicas, mas a gente já planeja testar em outras partes do corpo e outras formas de ter essa transmissão de força. E isso, de certa forma, suporta essa analogia, esse modelo de tensegridade para o sistema musculoesquelético. E a nossa forma de entender a mecânica do corpo pode ser um pouco diferente dos modelos biomecânicos tradicionais. Obrigado.